Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos aproximando no final de 2020, um ano que para muitos deverá ser esquecido, mas eu acho que é um ano em que nós deveremos tirar muitas lições, aliás, lições importantíssimas que não nós, mas a humanidade, a civilização deve tirar para a partir de agora, a partir do ano que vem, então, a gente se adaptar às coisas interessantes que aconteceram também em 2020. Bom, o programa sempre começa tradicionalmente aqui com um espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostino, como é que está, meu amigo? Está de vermelho e branco hoje, esse manto vermelho. Ferro Carril? Bom, primeiramente, agradecer imensamente a oportunidade de participar desse programa, né? E dizer para os telespectadores que hoje eu estou com um manto sagrado por um motivo muito especial. No dia 15 de dezembro, o Internacional fará as eleições gerais. Os associados do clube vão poder participar ali da vida política. Dia 15, nesta terça-feira. Dia 15, nessa terça-feira. A votação é exclusivamente pela internet. Então, um associado vai acessar através de um link a página do sistema de votação e vai inserir a sua senha e vai votar para duas chapas. Serão duas votações. Uma votação para o Conselho de Gestão, onde ali o Colorado depositará o seu voto para o futuro presidente do clube, né? E a outra votação é para o Conselho Deliberativo, certo? Fazendo uma breve referência de que o Conselho de Gestão é integrado já de conselheiros eleitos nas eleições passadas. Então, houve uma eleição anteriormente, onde os atuais conselheiros, que foram eleitos no passado, colocaram para o pátio dois candidatos, não é? E para a segunda parte da eleição, então, é para pensar no futuro do Inter. Então, é importante que o associado tenha consciência de que a primeira votação para o presidente, os dois que foram para o pátio, os dois candidatos, é oriundo do passado, porque é oriundo dos conselheiros que já foram eleitos. E para o futuro, se nós queremos mudar o status quo do clube, eu acho que é necessário a sua oxigenação, vote em chapas que representem essa mudança. Então, é importante cruzar voto. Então, vota na chapa lá, são duas chapas, né? A 13 e a 5 para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo eu vim propor uma alternância trazendo para os senhores a chapa número 10. Bom, nós temos aqui a visita do Gerson Finkley, né? Que é... Gerson, obrigado pela tua presença aqui, é muito bom te conhecer pessoalmente, já te conhecia Tem um camarada conhecido não só no meio desportivo, mas no meio empresarial. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Um prazer estar aqui com vocês, Giovanni, que me convidou. Então, para quem não me conhece, Gerson Finkler, sou contador e sou candidato a conselheiro pela Chapa 10. Viemos hoje aqui tentar conversar um pouco sobre o que influencia o Conselho Deliberativo no Internacional e fazer com que as pessoas entendam um pouco da necessidade de pessoas qualificadas, contadores, administradores e advogados, estando em chapas que representem a não continuidade do que a gente tem hoje. O Internacional hoje, apesar de ter um dos maiores orçamentos do Brasil para futebol, está endividado até o pescoço, por descontrole total, né? Então, a ideia é trazer essa oportunidade dos sócios colorados conhecerem as ideias da Chapa 10, as ideias de por que se ter pessoas que cuidem do clube atualmente e também no futuro. Gerson, uma coisa que tu colocaste é interessantíssima, que é a seguinte, né? A questão da qualificação, não só nas empresas, nas grandes organizações, mas inclusive e principalmente porque os clubes de futebol hoje, como tu disseste, têm orçamentos grandiosos e eles têm uma influência, uma capilaridade muito forte na sociedade como um todo. Então, são importantíssimos e, por isso, eles precisam ter gente de qualificação. Quais são os principais objetivos, os principais alvos do pessoal que está contigo nessa luta? Pois bem, a Chapa 10 ela está se candidatando ao Conselho Deliberativo, tem 5 pilares de sustentação
e todos eles são direcionados ao futuro do Internacional e à capacidade de gerar renda. Né? Uma delas são a marca do Internacional, que é muito mal vendida hoje. A gente sabe que temos uma dificuldade muito grande de comercializar artigos licenciados no Internacional. O que a gente chama de match day, que é o dia do jogo, o entorno do Beira-Rio, que também é mal administrado. Todo mundo sabe que se a gente entrar no estádio Beira-Rio num dia de jogo, nós vamos ver na periferia do estádio gente vendendo camisetas que não são licenciadas, gente vendendo alimentos que não têm licenciamento, não têm autorização, tudo coisa que poderia ter controle. Nós temos no nosso projeto de futuro também a parte de investimentos em categorias de base. Por isso a gente acha fundamental que o Internacional comece a tratar do centro de treinamento dele em Guaíba. Se não me falha a memória, tinha um orçado para fazer todo o CT em torno de 100 milhões de reais. Estavam aguardando ter 100 milhões de reais para fazer o CT. Ora, arranjar 100 milhões de reais não é uma coisa fácil. O Internacional tem um orçamento hoje em torno de 400 milhões de reais. Se ele investisse todo mês 1 milhão de reais no centro de treinamento, nós já estaremos quase com 30 milhões de reais. E já poderíamos ter dado andamento, já ter feito os campos de treinamento, é a parte que é importante. Então a ideia é, estando no Conselho Deliberativo do Internacional, fazer proposições que levem o orçamento a resguardar um percentual de todo esse valor para a construção do centro de treinamento em Guaíba. O pessoal acha que é longe, o centro de treinamento em Guaíba, quem conhece o Parque Gigante, ele simplesmente vai na beira do Guaíba e olha para o outro lado, do outro lado está o centro de treinamento internacional. Pode ser feita uma ligação fácil por barco ou pelas essas lanchas que fazem já a travessia Porto Alegre-Guaíba. Então, é importante isso por quê? Porque aí nós vamos conseguir colocar categorias de base e categorias profissional trabalhando juntos, tendo a mesma filosofia. E a categoria de base, até quando ela não traz grandes jogadores para o clube, ela ainda traz dinheiro, porque aqueles jogadores que não são aproveitados no Internacional são negociados com outros clubes. Só que hoje a nossa categoria de base está lá em Alvorada, no CT Parque dos Quero-Queros, se não me falha a memória. Parque dos Quero-Queros. Então o que acontece? Está muito longe e não tem uma interligação entre o profissional e a categoria de base. A categoria de base hoje está um pouco mal administrada, poderia melhorar. E isso traz rendimentos. Outra coisa que traz rendimentos para o internacional, poderá trazer investimentos para o internacional, é o futebol feminino. Por incrível que pareça, é uma modalidade que está crescendo muito no mundo. Já há negociações de direitos federativos na Europa. Se não me falha a memória, tem uma jogadora que alcançou em torno de 327 mil euros a sua primeira transferência, e há patrocinadores específicos para futebol feminino, que a gente tem que buscar, pode buscar. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, estando dentro do Conselho Deliberativo, separar do orçamento um valor que traga capacidade do futebol feminino desenvolver. É importante deixar claro que hoje o futebol de base ele tem uma parcela no orçamento, se não me falha a memória, 5% do orçamento é para investir em futebol de base, porque pessoas do nosso grupo, quando estavam no Conselho Deliberativo, fizeram essa proposição. A ideia era que se tivesse 10% do orçamento para categorias de base... Daria 40 milhões hoje. Isso, então mas conseguimos 5%. Dá 20 milhões. Isso quer dizer o seguinte, tendo pessoas comprometidas com o futuro do Internacional, tendo pessoas comprometidas com o clube, a gente consegue, no Conselho Deliberativo, fazer com que o clube tenha futuro. Por isso que é importante. Você falou de capacitação. Obviamente que para ter um bom controle, para ter um bom conhecimento, a gente precisa de pessoas que tenham qualificação, seja dentro do Conselho ou seja no entorno, seja aquele pessoal que faz o auxílio. É importante, por exemplo, nós termos contadores e economistas dentro do clube e dentro do CD. Por quê? Porque a gente vai poder propor melhorias em orçamento, melhorias em gastos e vai poder também estar junto do comitê
fiscal para controlar os gastos e não acontecer o que já aconteceu no internacional, de nós termos desvio de dinheiro sem comprovação. Nós tivemos o ano passado o absurdo dos absurdos, que foi o balanço do Internacional ir direto para o Conselho Deliberativo sem passar pela comissão fiscal, que é um absurdo. Seria a mesma coisa que você fazer um balanço, mandar um balanço para a Assembleia Geral sem o Conselho Fiscal da empresa ter analisado ele. Isso é importante, né, que tu está colocando, Gerson. Eu quero passar agora a palavra para o Giovanni. Vocês como contadores, eu acho que essa colocação que tu fizeste é perfeita, ou seja, as empresas têm que profissionalizar a gestão. Né? Independente disso, daquelas diferenças que tem, mas profissionalizar. E profissionalizar é qualificar com gente que possa agregar valor e fazer com que a organização, no caso internacional, tenha o clube todo, com o futebol, tudo que envolve o esporte como internacional, seja bem administrado, porque aí os resultados virão com certeza, né, Giovanni? É verdade. Eu fui convidado a integrar a Chapa 10 pelo Gerson Finkler, que falou antes de mim. E o Gerson Finkler, para quem não sabe, ele é contador da Petrobras. E ele me convidou, eu sou contador também, para integrar esse movimento, porque caso venhamos a vencer a eleição, entrar no Conselho Deliberativo, é importante que ali dentro tenham pessoas qualificadas para fazer com que o Conselho Deliberativo efetivamente consiga cumprir com a sua função institucional. E dentre uma das funções institucionais da maior importância do clube é julgar as contas, analisar as contas. Então eu trouxe aqui para os senhores o balanço e as demonstrações financeiras do Internacional estão abertas ao público no site do clube. O clube tem um portal da transparência. Então, para os senhores terem uma ideia, em 2017 nós disputamos, infelizmente, a Série B. Em 2018 nós subimos, disputamos a Série A e em 2019 disputamos a Série A. Nós não perdemos verbas televisivas no ano que nós participamos da Série B. E no ano de 2018 para o ano de 2019 houve uma catástrofe, dá para se dizer, administrativa dentro do clube. Aonde, no ano de 2018, o clube fechou o ano com um déficit de 383 mil reais. E em 2019 fechou um déficit de 3 milhões e 19, ou seja, o déficit do clube entre o ano de 2018 e 2019 aumentou 687%, não é? Então, muitas vezes a gente não consegue entender porque ali dentro do campo tem determinado jogador que percebe que não tem condições mínimas técnicas de vestir o manto sagrado. E aí tu analisa o balanço do clube e hoje tu verifica que o clube tem 37 centavos para pagar R$1 de dívida de curto prazo. Não é? Então, esses números todos, eles acabam, direta ou indiretamente, desembocando lá dentro do campo. Não é? Tem um reflexo lá diretamente no desempenho do time, inclusive. Né? Tem um reflexo no desempenho do time. Então, a nossa proposta é de integrar o Conselho Deliberativo, não somente de colorados fanáticos de arquibancada, que somos todos colorados, né? Super atuantes, mas também de pessoas qualificadas para ajudar a gerir o clube. Unir a emoção com a razão. Exatamente. Bom, eu acho uma coisa interessante, viu, Giovanni? Uma última observação tua, Gerson, nessa movimentação toda que o Internacional faz, nesse mês de dezembro, né, que é mês de eleições e tal. Qual é o teu recado final? Bom, pessoal, como finalização, né? É importante que o sócio entenda que não pode fazer voto casado. Você pode escolher o seu candidato para presidente do Conselho de Gestão, aquele que mais lhe aprouver, aquele que as ideias estejam mais próximas daquilo que você imagina. Mas é necessário que você vote numa chapa diferente da chapa do Conselho de Gestão. Por quê? Porque assim nós teremos a garantia da fiscalização. Nós teremos a garantia de que o Conselho de Gestão não será total e soberano fazendo o que bem entende, como está acontecendo hoje. Tá? Nós precisamos que não haja a votação casada. Você vota para presidente do Conselho de Gestão numa chapa e vota para conselho em chapa diferente. Nós oferecemos a chapa 10, que julgamos ser a melhor opção para o Internacional no momento. Perfeito. Obrigado, Gerson, pela tua presença. Obrigado, aqui. Silvio. 30 segundos, teu recado final. Não, é para desejar a todos os colorados dias melhores, não é? A gente está, infelizmente, numa fase que há muito tempo nós não vencemos dentro de campo.
Nessa última gestão, nós não vencemos a segunda divisão. É um campeonato, com todo respeito, não é importante, mas é constrangedor que um clube da grandeza do Inter não o vença, né? Claro. Nós não estamos vencendo turno de gauchão, não estamos vencendo gauchão, nós estamos sendo eliminados, não estamos vencendo grenais. Então, eu peço para os associados, para os colorados em geral, que reflitam e que votem, que participem da política do clube, porque isso é muito importante para que o Inter tenha ali vitórias na frente. Obrigado a vocês, então. Um forte abraço. Muito bem. Esse espaço conversando sobre contabilidade. Olá. Feliz de quem sabe que sua vida tem um propósito. E esse propósito se resume em ajudar o próximo, acrescentar-lhe valor nesta vida. Isso mesmo. A parábola dos talentos prova isso. O servo que acrescentou valor aos bens que administrou foi glorificado. Quem não o fez, desprezado. Use a sua mente nos limites de seus poderes. Não cultive o medo, seja do fracasso, seja do sucesso, nem do vírus da pandemia. Se eu mostrar medo, temor em excesso, serei infectado, punido. O que temo me acontece. Lembre-se disso. Cuide da sua mente. Blinde ela com otimismo vigoroso e também um otimismo destemido. Boa semana a todos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Michel Soares, que bom tê-lo aqui no programa novamente agora para uma entrevistinha, né, cara? Uma entrevistinha não, uma entrevistona contigo, né, Michel? Obrigado pela tua presença aqui, Michel. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado aos amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Exato, Gurício. Olha aqui, Michel, é o seguinte, o teu assunto é importantíssimo porque ele diz respeito à questão do INSS e tal, essas questões todas. E uma das coisas que está hoje preocupando as pessoas vinculadas ao INSS, que estão precisando, sobretudo, do auxílio-doença, é essa questão financeira. Como é que está essa questão que está trazendo muita controvérsia, muita polêmica? Exatamente, Silvio. Nós estamos num ano atípico, né? Um ano de pandemia do coronavírus 19. O que acontece? A questão dos benefícios previdenciários, eles tiveram alteração. Tiveram um avanço na questão da digitalização e o acesso à informação e o acesso aos benefícios junto ao INSS, agora pelo meio digital. Outrora, tu tinha a possibilidade, o segurado tinha a possibilidade de fazer um encaminhamento dos benefícios pelo telefone 135, diretamente nas agências do INSS, e tinha o site do Meu INSS. Agora, foi tudo canalizado no Meu INSS. E o grande problema é que a nossa população ela tem uma certa dificuldade, na grande maioria, acesso à internet. E os benefícios estão todos restritos a acesso à internet. Isso que tem causado muita dificuldade e dúvida referente ao segurado, pois ele não tem o acesso ao benefício e também a informação, né, Silvio? E qual é o principal problema hoje? Pessoas que, por exemplo, antes da pandemia fizeram a requisição do auxílio-doença, como é que elas estão sendo tratadas? Como é que o INSS está tratando essas pessoas? Exatamente. Aí vai uma grande dica do programa, né, Silvio, que é a atenção na hora da concessão do benefício. O benefício ele é concedido com uma média aritmética simples do total das contribuições. Então, aqueles segurados que fizeram o pedido de auxílio-doença até
até fevereiro de 2020, eu digo esse marco temporal, pois em março o governo federal implementou o auxílio doença emergencial. O auxílio doença emergencial ele é concedido ao segurado sem precisar ter acesso à perícia médica, em razão das agências do INSS fechadas, e aí então o segurado não tem acesso. Então ele escaneava e mandava os documentos médicos para apreciação do INSS. Este benefício, por ser de caráter emergencial em razão da pandemia, era concedido um auxílio, um adiantamento de um salário mínimo. Hoje, nosso salário mínimo está em R$ 1.045. O problema é que aqueles segurados, aqueles que pleitearam o benefício antes desse auxílio emergencial, eles, o que acontece? Pediram o benefício de dezembro, janeiro e fevereiro, só que da concessão, o INSS, por um erro de cálculo, tem concedido e tem encaminhado eles pelo auxílio emergencial. Isso tem diminuído os seus benefícios. E se o segurado não se atentar a isso, ele vai receber o equivalente ao salário mínimo, quando, na verdade, ele deveria receber conforme as suas contribuições para a autarquia federal. E aí que se vê, né, como é que o setor público hoje trata a sua clientela, porque nós é que mantemos, né, o sistema todo. Quer dizer, é uma vergonha. Eu, sinceramente, acho assim, ó, por exemplo, as empresas privadas, mesmo na pandemia, trabalharam. Nós trabalhamos, nós não paramos de trabalhar. Por que o setor público tem tanta dificuldade em aceitar voltar a trabalhar, mesmo, né, Michel, considerando todos os protocolos, os cuidados que o governo tem tido? Quer dizer, esta é a diferença. Então, é por isso que quando a gente critica o sistema público, nós criticamos a postura como o setor público trata aquele que é o seu mantenedor, que somos todos nós. Exatamente, bem lembrado, Silvio. Teve uma celeuma com a questão da retomada dos benefícios, onde os servidores do INSS e os peritos do INSS se negavam a fazer o retorno das atividades em razão da suposta falta de segurança, falta dos mecanismos e dos equipamentos para a proteção individual do coronavírus. Isso causou e vem causando uma série de problemas aos segurados, pois ainda tem uma enorme fila. Agora, como as filas não estão nas agências do INSS, Silvio, pois as agências estão fechadas, mas uma fila virtual, aguardando a resolução e aguardando o chamamento para as perícias. Isso tem dificultado muito ao nosso segurado e aquilo como você falou. Por que o setor público não tem essa otimização, não tem essa preocupação em prestar o serviço? Pois os privados, né, Silvio, tiveram que continuar trabalhando, aliás, mesmo em pandemia. O privado que mantém o setor público. É bom que diga isso aí. O governo não cria riqueza, nem gera riqueza, e nem renda. Quem mantém o setor público somos nós, da iniciativa privada. Então, eu fico pensando, o ministro Paulo Guedes tem razão. Vocês não querem trabalhar? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir os salários. Não querem trabalhar? Vamos reduzir os salários. Então, acho que o pessoal do INSS, principalmente os peritos, né, que tem uma função fundamental no estabelecimento daquilo que o INSS, que a nação deve, aqueles que trabalharam ao longo da vida, na questão da aposentadoria, na questão das perícias médicas, esses camaradas têm que reduzir o salário, porque é assim que é o jogo. Ninguém cria riqueza. O país inteiro, o setor público, federal, estadual e os municipais, todos eles estão praticamente falidos. E não pode se manter uma casta de funcionários querendo fazer o que bem entende, mantendo os seus privilégios, mantendo seus altos salários, mantendo as suas vantagens. E quando a gente critica o setor público, não criticamos o funcionário, mas o sistema como um todo, e entre os quais os funcionários. Se o funcionário alega que não é o problema, ele é parte da solução, não é mesmo? Exatamente, né? Pois a administração pública é um grande elefante branco. Se a administração pública não for bem gerida, bem administrada, ela é inerte. Ela é cara para a população, ela é custosa, ela é burocrática e tem que ter maior agilidade, pois nós estamos falando de benefícios previdenciários, trazendo para o nosso tema. Benefícios previdenciários, equivalem a salário. Salário tem natureza alimentar. Então, é muito importante essa agilidade e essa preocupação em poder destravar, ao menos, esses benefícios previdenciários. E é importante, né, Michel, como tu falas aí, que o aposentado, através do familiar, dos filhos, netos, essas coisas todas, tem uma situação de amparo aos aposentados, aquelas pessoas que estão doentes, que precisam do socorro do INSS, no encaminhamento das questões através de gente especializada como tu, né?
Exatamente, Mauro, Silvio, e essa é a preocupação, né? E como a legislação previdenciária ela vem alterando e ela teve graves alterações, então é importante a preocupação do segurado em procurar um especialista, um agente especializado nessa área para poder bem ter a informação sobre como adquirir o seu benefício. Pois como tem essas alterações legislativas, sempre restam lacunas. E essas lacunas elas têm que ser bem preenchidas por profissionais que conheçam a matéria e saibam qual o melhor caminho para o segurado buscar os seus direitos, que na verdade nada mais é, né, Silvio, que o seu direito, pois você contribuiu. Nada vem de graça. A Previdência ela só retribui. Ela é um grande seguro. Então, se você contribuiu, se você prestou ao longo de uma vida inteira contribuições para a Previdência, agora, quando você precisa, não pode ser desamparado e desassistido pelo Estado. É muita crueldade quando a gente vê aquelas filas de pessoas velhas, muitos problemas de locomoção, doentes, né, em filas, sendo maltratadas pelos funcionários do INSS. Não são todos, é claro, a gente não vai generalizar, mas esta é uma realidade e sobre isso eu tenho sido crítico, muito crítico e tenho sido muito perseguido por isso, mas o que a gente quer é exatamente que o setor público seja como da iniciativa privada. Vista a camiseta, pois ele é pago por essas pessoas que estão lá. Com relação às aposentadorias, para encerrar a nossa entrevista, o processo de aposentadoria, como é que está sendo prejudicado também? Exatamente, né? Como acabamos de falar sobre a questão das alterações legislativas, restou uma lacuna. A lacuna, ela tem que ser bem preenchida. Então, antes de você encaminhar o benefício previdenciário, Silvio, eu sugiro que você procure um profissional, um especialista nesta área, para quê? Para fazer uma análise previdenciária, para ver se o teu tempo de aposentadoria já restou comprovado, qual o melhor momento para se aposentar. Não digo só no tempo, na carência da aposentadoria, mas também em questão de valores, pois influencia muito você conseguir um benefício pela regra antiga ou pela regra atual, no que se tange a questão do salário de benefício e também para a aquisição. Vou ser bem rápido e bem preciso na questão de salário da contribuição. A antiga regra, Silvio, ela previa a média aritmética da somatória das 80 maiores contribuições. Então, se descartavam 20% das menores contribuições para dar o salário de benefício ao segurado. Com a alteração legislativa, não tem mais a questão da regra do descarte. É 100% daquilo que contribuiu. Então, de julho de 94 para cá, se fará uma média aritmética daquilo que você contribuiu, sem descartar as 20 menores. Isso dá um grande prejuízo para o segurado, pois de 15% a 20% diminui só o valor real do benefício. O governo sempre procura tirar e não aumentar e não agregar. Mas, enfim, é o sistema que nós temos aí. Temos que mudar, é claro, vamos lutar por isso. Michel, obrigado pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. É sempre um prazer, Silvio, e até o próximo programa. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, dívida bancária. Dívida bancária é um dos grandes vilões desses tempos de Covid-19. Empreendedor que tem ou teve problemas com o banco sabe da angústia que é ser cobrado, noite sem dormir, desfoco do negócio e aceleração de todos os problemas que estão ao redor. O caminho para sair desse emaranhado financeiro é a negociação.
Não adianta fugir e se esconder. Tem que fazer o levantamento de todas as dívidas e procurar o banco, ou os bancos, né, para resolver. E nem sempre é fácil. Equacionar dívidas passadas com sustentabilidade do negócio é um desafio. E a novidade no meio de tudo isso é que o próprio vilão Covid, autor de muitos desacertos e desconstruções nesse ano de 2020, pode ser a própria solução. O Código Civil brasileiro diz que todos os contratos devem ser honrados, mas ao mesmo tempo, diante de situações imprevistas, podem ser revistos, fato que favorece uma melhor negociação. O ideal também é se assessorar de profissionais competentes que estão acostumados com negociações de dívidas. O investimento nessas pessoas, além de economizar dinheiro, contribui e muito com a tranquilidade necessárias para tocarmos o nosso negócio. Uma boa semana. Muito bem, vamos ao comentário da Alessandra Oliveira. Interessante, observe aí. Dia 14 de dezembro, teremos um eclipse solar total, visível na América Latina. No eclipse solar, o Sol fica obscurecido. O Sol, na astrologia, rege o futuro, o poder de escolha. A Lua se sobrepõe ao Sol e, por isso, eclipses solares podem trazer um retorno do passado. Os efeitos deste evento astronômico têm consequências sociais, culturais, ecológicas. Potencializa o desencadeamento de situações de mudanças em relação aos assuntos regidos pelo signo no qual ocorre o eclipse. Este eclipse, em especial, ocorrerá no signo de Sagitário, despertando a atenção às questões filosóficas, leis, crenças que dão sentido à vida. Fatos do passado podem surgir, forçando uma revisão, para que novos conceitos ganhem força e expandam nosso olhar. Filosofias antigas podem perder o sentido. Como fará para aspecto desafiador com Netuno, a tendência é que passemos por uma nova crise, até que se descubra um novo caminho. Além disso, no mês de dezembro, teremos outros fatos muito importantes acontecendo no céu, como o surgimento, o ingresso de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. Trarão a necessidade de quebrar velhas estruturas para que novas possam se formar. Cria-se uma tensão no céu e na sociedade, mas sem tensão, sem crise, não mudamos. Se você ainda encontra-se resistente com crenças e ideias fixas, mesmo que com todos os acontecimentos atuais, ainda continua resistindo, é chegado o momento de se render. Aceitar que algo não está bom e agir. A crise é gerada para expandir a percepção, criar uma nova visão de mundo, novas formas de pensar. Caso tenha se rendido às mudanças, encontra-se de mente aberta. Esta é uma excelente oportunidade de plantar um novo sentido de vida e colher novos frutos ao longo dos próximos 6 meses. Bom, vamos agora ao comentário do Luiz Steglich Costa. Interessante, muitas das coisas que o Luiz está falando aí diz respeito à nossa vida. Acompanhe. É do conhecimento de vocês que fui candidato a vereador nesse último pleito. Posso considerar uma experiência de vida única. Existem muitas realidades que são desvendadas nesse momento, muitas realidades sociais e econômicas que permanecem no anonimato durante 4 anos de uma legislatura. São muitas as histórias de luta diária para a sobrevivência, para colocar comida em casa, para pagar a luz, pagar uma passagem de ônibus, mas também mostra um outro lado dessa população sofrida, a garra com que lutam pela sua sobrevivência, com que lutam por sua família, para ter uma coisinha, um teto, um carrinho velho. A miséria é tão grande em alguns lugares que só dar emprego, dar renda, dar médico não é o suficiente. Precisa tratar o emocional, ou como dito popularmente, tratar a cabeça das pessoas.
É preciso tratar o lugar com saneamento, com escolas, com ocupação para os menores. Tem que eliminar o tráfico, tem que tratar os dependentes químicos, tratar também os seus familiares, devolver valores morais e éticos. Projetos sociais são o alicerce para projetos econômicos. Uma cidade só cresce se suas pessoas crescerem junto. Sebastião Melo e Ricardo Gomes, eleitos prefeito e vice, têm esta sensibilidade e saberão fazer o nosso Porto Alegre crescer. Uma boa semana a todos. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo hoje aqui Antônio Carlos Nazi, contador, empresário, consultor empresarial, larga experiência. Nazi, muito obrigado, estava com saudade do amigo. Essa questão da pandemia, eleições e tal, nos distanciou um pouco, mas estamos retomando agora. Obrigado pela tua presença. No último programa eu tive com o Vilmar aqui, né? O Vilmar agora temos umas férias para ele, né? Mas é legal. Bom, nós tivemos a eleição, né, o Nazi, e pelo teu perfil, a gente sabe que é um perfil de empresarial, de negócios e tal, de que desenvolver a cidade e tal, foi a melhor opção da cidade. Eu acredito que a Porto Alegre acertou em escolher o Melo, é um cara experiente, né, conhece Porto Alegre muito bem e tem uma grande vantagem, né, e uma grande qualidade, que é uma pessoa honesta. Eu acho que é uma qualidade para o político. E o Melo é um cara muito fácil de lidar, ele é muito fácil de se relacionar, ele é um cara muito hábil no relacionamento político. Vai ter que fazer o acomodograma lá, porque o grupo que o apoiou é grande e, logicamente, está nos jornais aí de hoje, que vão participar ativamente, né, do processo de formação do governo e tal. Então, eu acho que foi uma grande solução. Mas eu quero deixar depois vou até ver se pessoalmente dou sugestão para ele,
ter uma secretaria das vias públicas, não é de obras. Obras eu sei que tem. Obras é para construir grandes obras, vias e tal. A minha proposta é que essa secretaria cuide dos buracos, das vias públicas, sinalização, né? E tapar buraco. Porto Alegre, para mim, eu conheço todas as capitais brasileiras, a capital brasileira que tem mais buraco é Porto Alegre, disparado. Em segundo lugar, é a cidade mais mal sinalizada que se conhece. O sujeito que chega em Porto Alegre, não conhece Porto Alegre, ele se perde em Porto Alegre. Ele não tem sinalização, nem aérea e nem nas ruas. Não tem placa de rua. Você passa em bairros aqui em Porto Alegre, que a gente nasci aqui, morei sempre aqui, a gente conhece. Mas quem não conhece não tem sinalização nenhuma de placas e tal. Você passa no 4º distrito ali, é um desastre total. Né? Então, eu vou fazer uma sugestão para o prefeito Melo. Ela é uma muito boa sugestão, até porque, sabe o que, né? Eu estou aqui desde 1967, ou seja, 38 anos, né? 38 anos. Mais de 48 anos. Então, na verdade, o que acontece? Se tu vai num bairro, eu moro aqui na Zona Sul, eu moro aqui na frente do Beira-Rio, quando tu vai num bairro lá da Zona Norte, tu entra no bairro e tu não consegue sair. Porque não tem sinalização, aí tem as grandes troncais, as grandes avenidas, então aqui, ó, pega esse Brasil para cá, o Sertório para cá e tal. Não existe isso. Então tu fica dando volta no bairro, se alguém não te ajudar, tu não sai. Bairro Floresta é típico. Exato. Ele é circular. É circular. Você faz a volta, você fica no círculo. Você chega no mesmo lugar. Então, uma muito boa sugestão, né? O Melo é um camarada que nós sabemos, um cara de diálogo, né? Um cara que conhece o problema da cidade, eu acho que é uma boa ideia, né? Eu, nessa idade, quando vim para cá, por exemplo, tinha a Secretaria de Obras, não era essa aí, mas ela tinha um setor que qualquer problema que desse, até com árvores, estão caindo árvores aí, está matando gente. Sim. Então, é necessário até uma secretaria dessas que percorresse a cidade e visse esses grandes problemas. O secretário tem que ficar na rua, olhando, circulando, etc. E tal. E resolver esses problemas. Eu acho que vai ser um grande avanço para Porto Alegre se resolver isso aí. Muito bem. Bom, nós naturalmente estamos chegando aí no final do ano, né? Desde um ano que, enfim, não aconteceu, né? E qual é a tua previsão aí para final de ano, o ano que vem e tal, diante de tudo que nós tivemos em 2020, que se projete para 2021? A pandemia, o Covid-19, trouxe um efeito nas contas públicas terrível, né? Quer dizer, nós estávamos com uma previsão de um déficit primário de 124 bilhões lá no início do ano, e já é uma coisa ruim ter o déficit primário, né? Temos tido déficit primário, né, de todos esses anos para cá, e de um momento para outro, 124 bilhões foram para 858 bilhões. Não é? Se você fizer o cálculo do déficit nominal, que inclui o déficit primário mais os juros, né, isso que o Selic caiu para 2%, aliviou um pouco o encargo com juro, mas nós chegamos agora a R$1 trilhão esse ano. Né? Então, isso impacta as contas públicas. Eu, no programa anterior aí com o Vilmar, eu até mencionei uma preocupação da rolagem da dívida interna no primeiro semestre, que vai chegar a 400 bilhões, que é mais ou menos quase 10% da dívida interna. E, consequentemente, com um juro baixo, com uma Selic baixa, o governo vai ter que ter outros instrumentos de remunerar melhor para atrair os investidores a comprar títulos do governo. Então, nós vamos ter um primeiro semestre muito complicado. Aí, o PIB do terceiro trimestre foi 7,9%, agora recentemente divulgado pelo IBGE, quando a expectativa era um aumento de 9%. Mas ainda tu tem muitos setores da economia trancados, né? Ainda um processo de recuperação muito lento, e nós vamos ter, eu acho, uma recuperação muito lenta. Toda uma projeção de PIB para o ano que vem de 13,5%, eu não acredito, eu estou mais na ala dos 2% de crescimento. Isso vai trazer uma retomada da economia em alguns setores mais do que outros. Eu lido muito com o agronegócio e estava conversando ontem ainda com clientes lá do Mato Grosso, que sempre plantaram normalmente, área de chuva normal e tal, já estão replantando a soja pela segunda vez e o milho pela terceira vez, né? Para fazer uma tentativa, né, de ainda ter uma produção agrícola muito representativa,
que a projeção inicial era de a gente ter 4% a mais de área plantada, e com o preço do soja, do milho, do trigo, então, muito bom, eu acho que isso vai dar um alento à economia. Não é? E outros setores, a gente vê que setores de imóveis, setores, né, de material de construção e tal, são setores que estão, o varejo, né, está crescendo bastante. Então, eu acho que nós vamos ter uma retomada, mas não acredito que nós vamos chegar a um PIB de 3,5%. Eu acho que nós temos que fazer com urgência uma reforma tributária. A administrativa acho que vai demorar um pouco mais, questão política, mas nós teríamos que fazer uma reforma tributária para mostrar lá fora que a gente está com um caminho, né, de esperança, um caminho objetivo de crescimento, porque, do contrário, o que pode achar, é muito bom, veio 30 bilhões para a Bolsa agora em outubro, início de novembro, né? Mas é dinheiro especulativo, isso não é dinheiro que vem para fazer investimento e para ficar aqui permanentemente. É dinheiro para gerar renda, né? É um Renda, rentista, né? Porque você tem o título lá fora, tudo com juro negativo. Quer dizer, o cara veio para uma bolsa no Brasil que cresceu, vai crescer alguma coisa, passa dos 100 mil pontos, consequentemente é um alento de investimento, mas é dinheiro especulativo. Com certeza. Uma coisa que eu queria conversar contigo também é o seguinte, tu falaste aí nas reformas, né? Eu tenho visto muitas críticas ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, dizendo que ele se omitiu de enviar a reforma administrativa para o Congresso. Ora, a minha opinião, quero ver a tua, é que imagina o seguinte, o governo já está sendo acusado de má administração na pandemia quando ele não tinha nenhuma função para fazer isso, que o Supremo tirou do presidente, colocando aos governadores e aos prefeitos. Então, eu imagino o seguinte, como é que o governo vai mandar uma reforma administrativa que vai mexer no cerne do problema brasileiro, sabe como é que é isso, num momento como esse? Quer dizer, eu acho que o presidente foi sábio. Esta não era a hora de enviar, principalmente, essa reforma administrativa. Não te parece isso? Até porque você tem uma contraposição disso aí, de corporativismo. Claro. Né? Que não quer reforma administrativa. Tem propaganda no rádio, hein? Não queremos a reforma. Sindicatozinho aí dizendo que o governo vai entreguista, quer acabar com o serviço público. Não é isso. Não é. Mas é interessante, sabe que eu estava agora recapitulando e remontando trabalhos que eu fiz para congressos, para seminários, dos cursos, em eventos e tudo mais, e achei um material que em 91 nós tivemos, eu participei aqui de um seminário da Receita Federal, promovido pela Superintendência da Receita Federal no Rio Grande do Sul, onde se discutiu, né, a primeira vez que se discutiu assim em Porto Alegre, a reforma tributária. Né? Quase 30 anos. Reforma tributária. Se eu pegar esse material e te der para você publicar aqui, hoje, exatamente, o problema é exatamente o mesmo. A proposta de diminuir de 57 impostos e contribuições, 15 impostos e o resto contribuições, para 5, e simplificação e tal. E eu me lembro que, nessa ocasião, estava eu, o falecido René Isolde Ávila, representando a OAB, eu estava representando o Conselho Regional de Contabilidade, e o Alfredo Meneghetti Filho estava representando os economistas. Aí o Alfredo falou, eu falei, simplificação tributária, redução de impostos e tudo mais. Entrou o René, aquele jeitão dele, né? Saudoso René, disse, não, eu sou contra tudo isso, Nasi. E o Alfredo, quem tem que complicar mais? Como é que eu vou trocar de Mercedes-Benz todos os anos? Ele era bem assim, né? Morava aqui no Menino Deus, me lembra aquele Mercedes-Benz ali. Então, eles não tem que simplificar nada, tem que fazer reforma tributária, tem que complicar mais ainda, porque aí é que eu consigo trocar o meu Mercedes todos os anos. Só lembrando, o René Isolde Ávila é um camarada que tratava da contabilidade das empresas e tal, e quanto mais complicado mais o empresário tem que se socorrer dessa turma aí, né? Então, quer dizer, em 91 nós estávamos discutindo, outubro de 91 nós estávamos discutindo o que está se discutindo hoje. Faz a reforma, não faz a reforma. Se você vê o modelo que se discutiu na época, é exatamente o modelo que está aí os 3 projetos que estão no Congresso Nacional. Né? A única coisa que eu sinto que na reforma tributária o governo está um pouco omisso nisso aí. Né? Está muito dependendo do apoio do Congresso. E o Guedes não se entende com o pessoal do Congresso. Eu não sei se não tem habilidade política. Eu falei até
no programa anterior aqui, eu acho o Guedes um cara muito elucubrativo, ele tem muita ideia e tal, mas ele não é acabativo, ele não consegue terminar as coisas. Né? Então, a reforma tributária também mexe com vários interesses, né? O interesse dos estados, o interesse dos municípios e, logicamente, tudo isso movimenta o Congresso Nacional. Mas eu acho que se nós não fizermos a reforma tributária de imediato, pelo menos no início do ano que vem, nós vamos ter muita dificuldade. Aliás, o grande de fazer vamos dizer, uma recomposição da economia. Porque só para concluir, Sim. déficit primário, qualquer projeção otimista, nós vamos conviver com ele até 2025. Você imagina como é que nós vamos ter a dívida interna até lá. Pois é. Um dos grandes, digamos, teóricos da administração, chamado pai da administração, Peter Drucker, dizia assim que administrar é contrariar interesses. Né? Então, realmente, a reforma administrativa, ela contraria poderosos interesses das grandes corporações de funcionários, do judiciário, principalmente, né? Porque não é só a questão das estatais, do funcionalismo público civil, não, mas o judiciário é o principal contrário à reforma administrativa, porque vai mexer nos interesses deles. E a tributária, nós sabemos, né? Questão empresarial e tal. Eu acho que eu já comentei aqui, acho que foi o Vitor Faccioni até que me falou, no tempo que ele começou como deputado lá no Congresso Nacional, tinha 400 funcionários. Né? Tempo que ainda as coisas... Hoje tem 2.000? Tem 10 mil. 10 mil? Sim. Tem 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. E cada deputado na época tinha direito a 2 assessores, hoje tem direito a 35. E aí vai. Esse é o problema. O judiciário, o STF, quantos funcionários tem o STF? O STF, pelo que eu sei, mais de 2.000 funcionários. Eu acho que é mais. Para 11 juízes, 2.000 funcionários. Então, isso que são as reformas que tem que se fazer, né? E outra coisa é a seguinte, né, Nazi? Nós não somos contra o funcionário público, nós somos contra esses penduricalhos, essas coisas que estão fora da realidade da economia brasileira. Como é que o empresário, como é que nós, trabalhadores da iniciativa privada, perdemos emprego, perdemos renda e aceitamos isso? Não de bom gosto, aceitamos porque, na verdade, a economia precisa desse sacrifício, mas o setor público também tem que fazer a sua parte. Eu me lembro que eu discutia com um cliente nosso da Alemanha, e o controle lá da Alemanha me dizia, como eu não consigo entender, a matriz aqui fatura 10 vezes o que a subsidiária brasileira fatura. Eu tenho 2 funcionários na área tributária aqui, 2. E vocês aí no Brasil têm 8 funcionários. Né? Lógico, porque a burocracia toda, as exigências, as obrigações acessórias e outras coisas, é impressionante, né? Você tem empresas aí, grandes grupos, tem mais de 200 pessoas na área de impostos. Quanto é que custa isso? Então, Nós vivemos, na verdade, num sistema socialista aqui, né? Que dá emprego, dá coisa, e empregos que não precisariam acontecer, poderiam transferir para a iniciativa privada a criação de mais riqueza, e essa riqueza aí sim seria compensadoramente criaria os empregos necessários. Nós estamos hoje com 14 milhões de desempregados. Qual é a possibilidade de nós empregarmos essa gente nos próximos 4, 5 anos? Nenhuma. Vai aumentar o problema. Né? Você pega empresas, a Meta, por exemplo, de informática, a Meta tem 2.000 vagas disponíveis. Não tem gente qualificada para isso. Eles têm que fazer uma escola. Agora, aí tu fala em nós tínhamos isso na auditoria, nós passamos por isso também. Tu fala agora em gente qualificada. A nossa empresa era uma escola de auditores, a gente tinha que recrutar na universidade e formar de novo. Formar de novo. E agora eu fico me lembrando, tu fala em coisa qualificada, né? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que foi eleita aí agora, né? Quer dizer, aí tem gente, maravilhosa, mas nenhuma qualificação, quer dizer, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre teve uma renovação de quase 40%, um pouco mais talvez, mas gente desqualificada que foi para lá. Vê lá quantos se elegeram, não tem a mínima qualificação para ser dono de casa, dona de casa, para ser cabeleireiro, com todo respeito ao cabeleireiro, quer dizer, mas a função da Câmara de Vereadores é fundamental, é transcendental para a cidade. Então nós não sabemos escolher aí, escolhe porque a fulana falou, porque o cicrano, porque é isso, porque é da esquerda, porque pelo amor de Deus. E aí tu vê claramente na desqualificação do setor público também. Não precisa ir para
Vai no Congresso Nacional. Ah, sim, vai no Congresso Nacional. Pode ver. Se tu tivesse 50 pessoas qualificadas, tu fazia muito mais coisa do que com os 300 e poucos lá que tem. Qual é a mais fundamental, a reforma administrativa ou a tributária, ou as duas ao mesmo tempo? Não, eu acho que a tributária é preferível tocar porque essa tem uma abrangência macroeconômica maior. E a outra coisa que nós temos que resolver, lógico, ninguém pergunta o que os americanos fizeram com os índios e com os matos, né, deles lá dos séculos passados. Né, e ficam criticando agora, né, a mesma coisa na Europa. E aí vai. Mas nós temos esse imbróglio ambiental brasileiro, nós temos que limpar isso, porque não adianta. A gente conversa com o pessoal lá de fora, o pessoal está com a opinião formada que nós estamos destruindo a floresta amazônica, que não adianta. Foi o que passaram, gente daqui, né, que passou, né, essa mentira toda, né? Então, essa questão ambiental, nós temos que achar uma maneira de estancar o problema, entendeu? Porque está criando problemas para trazer investidores aqui para o Brasil. Pior que... Esses fundos ambientais... Com certeza. E as pessoas que estão fazendo isso são líderes aqui que concorrem a presidente, concorrem a deputado federal. É uma camarilha toda de gente despreocupada com o verdadeiro país e irresponsável. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Hoje podemos conversar um pouco mais, sobretudo em função da eleição, do resultado e tal, daquilo que nós imaginamos que venha acontecer para Porto Alegre e para o Brasil. Mas tu está otimista, assim, 30 segundos. Não, para nós até o ano foi muito, muito bom, porque mesmo com todas essas pandemias, nós nunca tivemos tanta demanda assim de serviço e tal. E temos um monte de propostas em aberto aí, discutindo. Que beleza. Então, não dá para se queixar. Agora, tem setores, logicamente, né? A minha esposa trabalha num setor que parou, simplesmente parou. Né? Perfeito. De eventos, né? Parou. Perfeito. Então, Bom, tu virás aqui rapidamente nos próximos dias, aí até porque essa questão da pandemia aí vai se acomodar e nós ouviremos mais coisas importantes do teu lado. Obrigado, Nazi, pela tua presença aqui. Boa noite para todos. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.